Fala galera, sou o professor Bruno, sou professor de Filosofia do Explica Aí. Estamos aqui no EXP Resolve para a resolução de mais uma questão. A questão que nós iremos resolver é do Enem 2017. Um texto sobre Aristóteles, um texto muito famoso, e olha o que o texto diz. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente tal fim será o bem, ou, antes, o sumo bem. Mas não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu esforço pertence à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se possa chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas em maior preço, como a estratégia, a economia e retórica, são sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as ideias, as demais ciências, e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger a das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Vejam só, aqui nós temos a ideia de bem humano. Aqui nós temos a perspectiva de sumo bem. Então, quando nós paramos para analisar, nós percebemos que a política, ela estaria atrelada à produção desse sumo bem. Então, nós temos a política como caminho da felicidade e, portanto, como caminho para o sumo bem. Uma vez que é esse sumo bem que nós almejamos, que nós buscamos. E aí o texto nos chama a atenção de outra coisa, ó. A política determina. Ela determina o quê? Segundo o texto, ela determina tudo o que há na sociedade. E, inclusive, ela vai determinar o que cada cidadão deve, aprender. E, dessa forma, até mesmo coisas importantes como estratégia, economia e retórica estão sujeitas a ela. Estão sujeitas a quem? Estão sujeitas à política. Então, a política é, na visão aristotélica, a principal ciência. Pois ela vai determinar tudo o que rege a sociedade. Beleza. Então, ela é a principal ciência por promover, na visão aristotélica, o sumo bem, que estaria atrelada à ideia de uma felicidade. Compreendendo isso no texto, vamos agora para o comando. Olha o que o comando nos diz. Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis, lembrando que polis quer dizer o quê? Cidade. Pressupõe que, vejam só, nós temos aqui uma relação entre sumo bem e organização da cidade. O que organiza a cidade em vista desse sumo bem? Segundo o texto aristotélico, a política. Ok. Pressupõe que? O que pressupõe? A relação entre sumo bem e organização das cidades. Vamos para o comando. Letra A. O bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses.
cada um perseguir seus interesses. Galera, muita atenção. Na antiguidade, Aristóteles, Platão, trabalhava com a ideia de, público. Ou seja, coletividade. Eles não trabalhavam com essa perspectiva individualista. Para eles, a felicidade deveria ser alcançada coletivamente. Letra B. O sumo bem é dado pela fé. O sumo bem, ou seja, o bem comum, a felicidade maior, é dada pela fé. Já de que os deuses são portadores da verdade. Galerinha, nem Platão, nem Aristóteles trabalham com essa perspectiva de fé de deuses. Eles são filósofos ligados à antiguidade. Então, eles buscam gradativamente romper com essa perspectiva religiosa. Eles não abordam essa perspectiva religiosa. Pelo contrário, eles buscam estabelecer uma perspectiva cada vez mais racional. Portanto, descartamos também a letra B. A letra C diz: a política é a ciência que precede. Preceder vem de estar antes. Precede as demais na organização da cidade. O texto fala sobre isso? Fala. Fala por quê? Porque tudo que é inerente à vida em cidade, à vida em sociedade, na visão aristotélica está atrelada ao quê? À política. Política determina, cada cidadão deve aprender. Estratégia, economia e retórica estão sujeitos a quem? À política. E essa política está atrelada a qual finalidade? O bem humano. Portanto, o sumo bem. Achamos a assertiva da questão. Mas por que não poderia ser a letra C? Olha, a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. Cada pessoa. Novamente, aquele probleminha. Porque eles trabalham com a ideia de público ou coletividade. E, portanto, eles não concebem essa perspectiva de individualidade. Já na letra E, olha o que nós temos. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. O texto, em momento algum, fala sobre democracia. O texto fala sobre política. Mas política, para Aristóteles, era algo natural do ser humano. Então, o animal político era um homem que está inserido em um contexto social e não na perspectiva democrática. Ele não fala sobre democracia no texto. Então, portanto, esse seria um bom distrator. Desta feita, a alternativa correta é a letra C. É isso, galera. Ficamos por aqui. Até o próximo EXP Resolve.